Olá, meu nome é Wellen Cristina Canezin, eu sou médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e o tema que me foi confiado é sobre hérnia diafragmática congênita. A hérnia diafragmática, por definição, ela é uma herniação, ou seja, uma passagem do conteúdo abdominal para o tórax. Esse conteúdo ele pode ser tanto vísceras ocas quanto o fígado. E esse conteúdo ele se passa através de um defeito dentro do diafragma. Então, aqui um desenho esquemático da anatomia normal, o pulmãozinho, o diafragma, sem defeito nenhum, e aqui do outro lado, um defeito lateral esquerda, levando à herniação do conteúdo abdominal para a cavidade torácica. A hernia diafragmática congênita ela ocorre de 1 a cada 3 mil nascidos vivos e tem uma predisposição maior para ser esquerda, em 85% dos casos. Desses pacientes que apresentam hernia diafragmática congênita, 60% pode ter outras malformações associadas. E quando as malformações estão presentes, o mais comum é que elas sejam cardiovasculares, sendo mais prevalente os defeitos de septos associados à hernia. A maioria, 70% das hérnias diafragmáticas, elas são de ocorrências esporádicas, mas 20% dos pacientes pode ter relação com o uso de drogas teratogênicas ou a própria deficiência da vitamina A, como etiopatogenia. São encontrados também hernia diafragmática congênita em pacientes com trissomias, tanto do 13, do 18 quanto do 21, em 8% dos casos, e tem uma associação com algumas síndromes genéticas, como Beckwith-Wiedemann e Dennis-Drash. A condição familiar ela é bem rara, em torno de 2% somente, e pode ser investigado algumas alterações genéticas com a deleção do 4P, 8Q ou do 15Q, que também especula-se que pode estar associado a maior incidência de hérnia diafragmática. Aqui um desenho esquemático, né, mostrando onde pode ser o defeito da hérnia diafragmática congênita. O mais clássico da hérnia diafragmática congênita é um defeito no forame de Bosch-Dallek. Então, é um defeito posterolateral à esquerda. Ela é a mais comum, né, tem uma incidência aí de 1 para 3 mil a 1 para 5 mil nascidos vivos. A hérnia de Morgane, que é aquela hérnia anterior, ou retroesternal, ou paraesternal, ela normalmente ao nascimento ela é assintomática, sendo um achado de exame numa consulta de puericultura ou em algum pronto atendimento, quando o paciente vai por queixas respiratórias e a radiografia vê que tem um conteúdo herniário na região anterior. E existe ainda mais raro as outros tipos de hérnia que acomete bilateralmente ou aquelas que são à direita com o fígado herniado. Embriologicamente, o diafragma ele se desenvolve entre a oitava e a 12ª semana de gestação, onde o septo transverso separa ali a cavidade torácica da abdominal e há também as pregas pleuroperitoneais. As células precursoras dos músculos elas migram para essa membrana. Quando ocorre qualquer defeito ou qualquer teratógeno durante esse desenvolvimento, ocorre a não migração e, portanto, não fechamento do diafragma com a separação na transição tóraco-abdominal. A fisiopatologia da hérnia diafragmática, então, envolve uma tríade onde, a partir do momento que eu tenho ali a herniação das vísceras em torno da 7ª, 10ª semana até 12ª semana de gestação, esse conteúdo no tórax ele vai causar uma compressão ali, essa compressão vai reduzir drasticamente a produção e a geração de brônquios e alvéolos, levando a graus variados de hipoplasia pulmonar. A hipoplasia pulmonar, por sua vez, vai levar à hipertensão pulmonar com remodelação estrutural da vascularização e aquela perpetuação do shunt direita e esquerda ali nos pacientes mantendo o canal arterial e forame oval. Quanto ao diagnóstico, 70% acontece ainda no período neonatal, ainda no período pré-natal, desculpa, com a realização de ultrassom obstétrica. A partir do momento que se identifica a hérnia diafragmática, ainda pode evoluir a investigação através de ressonância fetal. O ultrassom ele é importante porque ele nos dá o índice LR de ar, o índice pulmão-cabeça. E, além disso, o índice observado esperado,
que é mais fidedigno para a relação de prognóstico e condutas com necessidade de intervenção fetal. O índice pulmão-cabeça se faz um cálculo entre o diâmetro da cabeça com o diâmetro do pulmão, e quando ele é menor que um, tem um pior prognóstico. E o índice observado esperado, ele pega aquilo que está sendo observado no feto com aquilo que é esperado para a idade gestacional e faz uma proporção em porcentagem para estipular se esse paciente tem necessidade ou não de intervenção intraútero e o grau de risco da hérnia diafragmática. Então, aqui a estratificação de risco, considerar com risco elevadíssimo aqueles pacientes que têm o fígado herniário com índice ou observado esperado menor que 25% à esquerda ou menor que 45% à direita, né? Esses pacientes eles apresentam uma maior mortalidade e com uma necessidade maior de ECMO pós o nascimento. Os pacientes que têm um risco alto são aqueles com índice observado esperado menor que 25%, mas sem o fígado herniário. Já os com risco moderado são aqueles que ficam entre 25% a 45% com o fígado herniário, e o risco leve são aqueles que têm um observado esperado maior que 45%, o fígado não está herniado no defeito e tem uma taxa de sobrevida maior no pós-operatório. As intervenções fetais, elas estão restritas àqueles pacientes que apresentam uma hérnia diafragmática grave ou gravíssima, ou seja, aqueles que têm o índice observado esperado menor que 25%. Então, em torno ali da 26ª, 28ª semana de vida até 29ª semana de vida gestacional, está indicada a oclusão traqueal fetal endoscópica. Coloca-se um balão por fetoscopia na traqueia do feto e aí insufla esse balão, fazendo com que ocorra um aprisionamento ali dos fluidos. Então, o acúmulo desse líquido ele vai gerar uma pressão mecânica que estimula a proliferação celular e o crescimento daquele pulmão hipoplásico. E esse balão ele precisa ser retirado até 34 semanas de gestação, uma média ali entre 32 e 34, para que seja restabelecida a via aérea, né, e a maturação final dos pneumócitos tipo 2 no pré-parto. Aqui um desenho esquemático, então mostrando a fetoscopia, então através da abordagem do útero, se adentra a orofaringe, com identificação da traqueia. A partir do momento que identificada a traqueia, posiciona o balão, insufla e retira o fetoscópio com segurança, proporcionando ali um aumento desse volume pulmonar, diminuindo assim os graus de hipoplasia. Na sala de parto, então, é importantíssimo que se tenha o diagnóstico pré-natal para que seja instituída a intubação orotraqueal o mais precoce possível. Não é permitido na sala de parto que o paciente com diagnóstico de hérnia diafragmática seja ventilado por pressão positiva, né, sobre balão ou válvula máscara. Esses pacientes que apresentam esse tipo de ventilação, eles vão levar uma maior distensão das vísceras ocas, desviando ainda mais o mediastino, causando outros comprometimentos ali no recém-nascido. A intubação orotraqueal, então, deve ser instituída de imediato, garantindo a via aérea definitiva, e lembrar de passar uma sondinha para poder realizar a descompressão gástrica assim que possível. Naqueles pacientes sem diagnóstico pré-natal e que na sala de parto evoluem com taquipneia e ao exame físico identifica-se que tem um abdômen escavado, ou seja, um abdômen vazio e que pode evoluir ali ainda na sala de parto com algum grau de insuficiência respiratória, também suspeitar da presença da hérnia diafragmática, principalmente quando a ausculta pulmonar é identificado presença de ruídos hidroaéreos. Faça um raio-x, confirma-se a hipótese com conteúdo todo herniado para o tórax, trazendo um desvio do mediastino e, portanto, um diagnóstico de hérnia diafragmática. Entretanto, esse não deve ser a rotina
do diagnóstico. O diagnóstico ele deve ser trabalhado para que aconteça cada vez mais no período pré-natal, para que evite-se aí que esse paciente tenha ventilação ao nascimento. Lembrar que já na UTI, depois de entubado, esse paciente ele precisa de uma ventilação gentil e tolerar a hipercapnia. Então, manter pressões ali de PIP abaixo de 25 centímetros de água e respeitando uma saturação pré-ductal entre 85% a 95% e pós-ductal maior que 70% a 80%. Tolerar ali a hipercapnia, né, mantendo um P de CO2 em torno de 45 a 60 milímetros de mercúrio. Lembrar que a hérnia diafragmática ela é uma urgência clínica e não uma urgência cirúrgica. Então, esse paciente, após o nascimento, ele vai passar por aquele período que a gente chama de lua de mel. E que aí ele vai tentar estabilizar, após a circulação fetal, o máximo possível para que seja tolerado o procedimento cirúrgico. Então, deve-se esperar entre 24 e 72 horas durante esse período de lua de mel, para só depois pensar no ato operatório. E o ato operatório ele está autorizado se o paciente tiver mantendo uma pressão arterial normal para a idade gestacional, mantendo uma diurese adequada, maior que 1 ml por quilo hora, uma oxigenação estável, né, pré-ductal em torno de 85 a 90%, já que toleramos uma oxigenação um pouco mais baixa, e um controle hemodinâmico, mesmo que seja às vezes às custas de droga, mas que o paciente esteja o mais estável possível para a correção cirúrgica. A cirurgia, ela pode ser tanto por via laparotomia, através de uma incisão subcostal à esquerda, né, por ser o mais comum, ou através de toracoscopia. Os pacientes que toleram toracoscopia são aqueles pacientes normalmente com um risco leve, onde o conteúdo herniário não é tão significativo e o grau de hipoplasia pulmonar menor. Lembrando-se que o CO2 pode trazer ainda mais riscos, né, para esse paciente que já está em hipercapnia. Quanto aos defeitos dos tipos de defeitos do diafragma, quando o defeito é pequeno ou menor que 50%, é possível o fechamento primário desse defeito. Então, a gente utiliza a aproximação dos bordos da musculatura com pontos inabsorvíveis, e aqui a gente indica o Prolene 2 ou 3, com o objetivo aí da reconstrução sem tensão para evitar a deiscência. Já no tipo C ou D, que são aqueles defeitos maiores que 50%, ou a genesia do diafragma, lançar mão de telas ou pericárdio bovino é uma boa estratégia para a reconstrução desse diafragma. Lembrando que os pacientes que são submetidos à correção de hérnia diafragmática com tela, eles acabam tendo uma maior possibilidade de recidiva da hérnia. Quanto ao prognóstico, a mortalidade varia de 32% a 62% ainda, né? Então, uma mortalidade bem alta, e estima-se que 1 a cada 2.000 concepções com hérnia diafragmática não chegam a termo em decorrência das outras complicações associadas. Então, ainda é uma mortalidade muito alta, e essa mortalidade ela é correlacionada ao grau de hipoplasia e de hipertensão pulmonar que vai estar presente em todos os pacientes com hérnia diafragmática congênita em graus variados, a depender aí do observado esperado, a depender do grau de comprometimento desse diafragma. Lembrar que esses pacientes, eles não apresentam na evolução somente o problema do diafragma, né? Os pacientes, como eles têm aí uma hipóxia crônica, eles podem desenvolver graus variados também de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O uso de prolongado do ECMO ou de antibiótico com aminoglicosídeos pode levar ainda à perda auditiva neurosensorial. Esses pacientes, eles têm algum grau de hipertensão pulmonar e hipoplasia pulmonar, levando à displasia broncopulmonar crônica. Ainda, como é um defeito de parede, esses pacientes, eles têm, a maioria deles, má rotação intestinal, e
o refluxo gastroesofágico está presente entre 50% a 80% dos casos. Além disso, como houve um defeito no diafragma, há uma distorção na anatomia ali da transição esôfago-gástrica, o que favorece também a presença do refluxo. Pacientes com hérnia diafragmática ainda pode apresentar alterações musculoesqueléticas, como escoliose, assimetria torácica e pectus escavados. O que temos de mais novo agora quanto à hérnia diafragmática congênita é a mudança daquele paradigma, onde antigamente se pensava que a correção cirúrgica deveria ser o mais precoce possível. O foco sempre estava na correção anatômica do defeito. Hoje entende-se que o foco não deve estar na correção, porque o fechamento do diafragma em si, ele não melhora o grau de hipoplasia pulmonar. E esse paciente, após a circulação fetal, ou seja, após as 24 horas de vida, ele vai apresentar ali uma descompensação clínica, onde vai ser necessário um manejo cardiorrespiratório nas primeiras horas de vida, para que aí sim esse paciente tenha alguma possibilidade cirúrgica que vai acontecer depois de 24, 72 horas, ou seja, depois daquele período que consideramos como período de lua de mel. Aqui fazendo, para finalizar, fazendo uma linha do tempo quanto aos cuidados da hérnia diafragmática, lembrar que o diagnóstico necessariamente precisa ser pré-natal, com estratificação do risco, para a gente poder saber se esse paciente tem indicação ou não da intervenção ainda intrauterina com a tentativa de melhorar o prognóstico. Lembrar aqui que os pacientes para indicação de abordagem intrauterina, eles não podem apresentar outras malformações e não podem apresentar cromossomopatias, certo? Já na sala de parto, evitar qualquer tipo de pressão positiva para que evite que tenha uma distensão gasosa do conteúdo que está herniado e optar-se pela intubação de imediato. No CTI, lembrar do período de lua de mel, entre 24 e 72 horas, tolerar uma ventilação mais gentil, com uma hipercapnia permissiva, lançando mão aí do uso do óxido nítrico ou do sildenafil para a estabilização clínica desse paciente. Já no centro cirúrgico para correção da anatomia, sempre lançar mão do ato operatório quando esses pacientes apresentarem critérios hemodinâmicos para isso. A laparotomia através da incisão subcostal esquerda é ainda padrão ouro como a forma mais segura para a correção da hérnia diafragmática e deve-se utilizar fios inabsorvíveis para a correção. E esse paciente deve-se, depois da alta, manter um acompanhamento ambulatorial de forma multidisciplinar, com uma vigilância aí, principalmente quanto aos sintomas de refluxo, quanto à audição e quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor. Estou à disposição, muito obrigada.